O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 12. A perfeição moral. As virtudes e os vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude sempre que há resistência voluntária à prática das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes é aquela que tem por base a mais desinteressada caridade. 894. Existem pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem que precisem vencer nenhum sentimento contrário. Elas têm tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra a sua própria natureza e vencê-la. As pessoas que não precisam lutar são aquelas em que o progresso já está realizado. Elas lutaram em existências anteriores e venceram. Para essas pessoas, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem todas naturais. Para elas, fazer o bem tornou-se um hábito. Como velhos guerreiros, elas devem ser honradas pela posição elevada que conquistaram. Como vocês ainda estão longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste, e eles os admiram tanto mais quanto mais raros eles são. Mas saibam que, nos mundos mais avançados, o que na Terra é exceção, lá é regra. Nesses mundos, o sentimento do bem está por toda parte e é espontâneo, porque eles são habitados somente por espíritos bons. Em um mundo assim, uma única intenção maligna seria para eles uma exceção monstruosa. É por isso que nesses mundos os homens são felizes. Assim também será na Terra quando a humanidade se transformar e compreender que é preciso praticar a caridade no seu verdadeiro sentido. 895. Com exceção dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém tem dúvida, qual é o sinal que mais caracteriza a imperfeição? O sinal que mais caracteriza a imperfeição é o interesse pessoal. Muitas vezes, as qualidades morais são tão superficiais que se assemelham ao banho de ouro sobre um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo como um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que representem um progresso, nem sempre resistem a certas provas. Basta que se toque no interesse pessoal para que a pessoa revele sua verdadeira identidade. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando acontece. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem dá valor aos bens da terra, menos compreende o seu verdadeiro destino. Ao contrário, pelo desinteresse das coisas materiais, ele demonstra que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Observação: pedra de toque. É um cristal duro que os ourives utilizam para verificar a pureza de um metal. 896. Existem pessoas desinteressadas e sem discernimento que esbanjam seus bens sem nenhum proveito para ninguém, por não lhes darem um emprego correto. Essas pessoas possuem algum mérito nisso? Essas pessoas têm o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer.
Se o desinteresse é uma virtude, o esbanjamento irrefletido é sempre uma falta de juízo. A riqueza não é dada a uns para ser jogada ao vento, nem a outros para ser colocada num cofre. A riqueza é um depósito sobre o qual o homem terá que prestar contas, porque ele responderá por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todas as lágrimas que poderia ter enxugado com o dinheiro que foi dado aos que dele não precisariam. 897. Merece ser reprovado aquele que faz o bem, sem visar qualquer recompensa na terra, apenas na esperança de que esse bem lhe seja levado em conta na outra vida, onde espera que lá sua posição seja melhor? Esse pensamento não prejudica o progresso? O bem deve ser feito apenas por caridade, ou seja, com desinteresse. 897-A. Entretanto, todos têm o desejo muito natural de progredir para sair do estado aflitivo em que se encontram nesta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será errado pensar que, ao praticar o bem, podemos esperar uma situação melhor do que aquela que possuímos na Terra? Certamente que não. Aquele que faz o bem sem segundas intenções e pelo único prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se encontra num certo grau de progresso. Este alcançará a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que faz o bem, calculando o benefício que terá, e não por um impulso natural do seu coração. Ver pergunta número 894. 897-B. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço que se faz para corrigir os seus próprios defeitos? Compreendemos que seja pouco meritório fazer o bem pensando em receber benefício na outra vida, mas o fato de nos melhorarmos vencendo nossas paixões e corrigindo nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos, constitui, igualmente, um sinal de inferioridade? Não, claro que não. Quando dizemos fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações pode lhe render na vida futura, assim como na vida terrena, age como um egoísta. Mas não existe nenhum egoísmo em o homem querer se melhorar para se aproximar de Deus, porque esse é o objetivo que todos devem perseguir. 898. Uma vez que a vida no corpo físico é apenas uma passagem temporária neste mundo e que o nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, perguntamos: é útil o nosso esforço para adquirir conhecimentos científicos que se referem apenas às coisas e às necessidades materiais aqui na Terra? Sem dúvida. Primeiro, porque os conhecimentos científicos colocam vocês em condições de auxiliar seus irmãos. Depois, porque o desenvolvimento intelectual ajuda o espírito a evoluir. No mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, vocês aprendem em uma hora o que levaria anos para aprender na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. Como o progresso deve se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas contribuem para o desenvolvimento do espírito. 899. 2 homens ricos empregam sua riqueza exclusivamente na sua satisfação pessoal. Qual será o mais culpado? Aquele que nasceu na riqueza
e nunca conheceu a necessidade, ou aquele que adquiriu a fortuna através do seu trabalho. O mais culpado é aquele que conheceu o sofrimento, porque este sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não se importa em aliviá-la nos semelhantes, porque, muito frequentemente, ele nem se lembra mais dela. 900. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, pode usar como desculpa a ideia de acumula para deixar mais aos seus herdeiros? Aquele que faz isso assume um compromisso com a má consciência. 901. Existem 2 avarentos. O primeiro priva-se do necessário e morre na miséria sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros e generoso para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais breve sacrifício para prestar um serviço ou fazer alguma coisa útil, nenhum custo é demasiado para satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Está sempre de má vontade para prestar um favor, mas sempre disposto a realizar uma fantasia e não se importa com o custo. Qual deles é o mais culpado e qual ficará em situação mais difícil no mundo espiritual? O mais culpado é o segundo, pois desfruta das coisas em benefício próprio. Ele é mais egoísta do que avarento. O primeiro, ao privar-se do necessário, já recebeu uma parte da sua punição. 902. É errado desejar a riqueza para fazer o bem ao próximo? Não resta dúvida que, se tal sentimento for puro, ele é louvável, mas esse desejo será sempre desinteressado e não esconderá nenhuma segunda intenção pessoal disfarçada. Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será a nós mesmos? 903. Alguém pode ser culpado por estudar os defeitos alheios? Se for para criticá-los e divulgá-los, aquele que o faz é culpado, porque isso é faltar com a caridade. Porém, se ele fizer esse estudo para tirar daí algum proveito, para evitar cometer os mesmos erros, tal estudo poderá ter alguma utilidade. É preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de alguém censurar as imperfeições alheias, precisa analisar se o mesmo não lhe pode ser atribuído. Portanto, tratem de possuir as qualidades opostas aos defeitos que costumam criticar nos outros, porque essa é a maneira de tornarem-se superiores. Aqueles que censuram os que são mesquinhos devem ser generosos. Quem censura os orgulhosos devem ser humildes e modestos. Quem censura aqueles que são rudes devem ser brandos. E aqueles que censuram os que agem com pequenez devem ser grandes em todas as suas ações. Resumindo, vocês devem proceder de modo que estas palavras de Jesus não possam lhes ser aplicadas. Conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está no seu próprio olho. 904. Podemos considerar culpado o escritor que procura os males da sociedade e os divulga publicamente? Isso depende do sentimento com que ele faz essa divulgação. Se o objetivo do escritor é apenas produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que ele proporciona a si mesmo, apresentando situações que constituem com frequência antes um mal do que um bom exemplo. O espírito do escritor aprecia esse tipo de divulgação, mas ele pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal alheio.
904A. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escrever coisas boas, aproveitem-nas. Se ele escrever coisas más, ignorem-as, porque isso é uma questão de consciência que apenas a ele interessa. Aliás, se o escritor deseja provar sua sinceridade, deve apoiar o que escreve no seu próprio exemplo. 905. Alguns autores publicaram obras belíssimas e de elevado cunho moral que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Como espíritos desencarnados, eles terão algum proveito pelo bem que essas obras produziram? A moral, sem ser vivenciada através de ações, é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que lhe serve a semente se você não a faz dar frutos que o alimentem? Esses homens são mais culpados porque tinham a inteligência para compreender que eles deveriam ser os primeiros a seguir aquilo que escreviam. Assim, por não praticarem os ensinamentos que ofereciam aos outros, renunciaram colher os próprios frutos que plantaram. 906. Podemos censurar um homem que tem consciência do bem que faz e, por conta disso, exalta a si mesmo? Se o homem pode ter a consciência do mal que pratica, deve ter também a do bem, a fim de saber se está agindo corretamente. Submetendo todas as suas ações perante a lei de Deus, e principalmente perante a lei da justiça, do amor e da caridade, é que o homem poderá dizer se essas ações são boas ou más, aprová-las ou não. Portanto, não pode ser censurado aquele que reconhece ter vencido suas más tendências. Ele tem o legítimo direito de sentir-se satisfeito, desde que não se envaideça com isso, porque então cairá em outra falta. Ver pergunta número 919. Paixões. 907. Mesmo fazendo parte da natureza, o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado mal em si mesmo? Não. A paixão torna-se má quando é excessiva e se alia a uma vontade desenfreada. O princípio que dá origem à paixão foi colocado no homem para o bem e pode levá-lo a realizar grandes obras. O abuso que o homem faz das paixões é que causa o mal. 908. Como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando é controlado e que se torna perigoso quando passa a controlar. Uma paixão se torna prejudicial a partir do momento em que não se consegue mais dominá-la, resultando em prejuízo para você mesmo e para os outros. Comentário de Kardec. As paixões são alavancas que multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos objetivos da providência. Mas, se ao invés do homem dirigir as paixões, ele se deixar dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. Assim, o princípio das paixões não é o mal, visto que Deus colocou-o em nossa existência. A paixão propriamente dita, conforme habitualmente se entende, consiste no exagero de uma necessidade ou de um sentimento. A paixão está no excesso e não no fato em si, e este excesso se torna prejudicial
quando causa um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o de sua natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências utilizando seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pequenos esforços. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vocês. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em seu auxílio, porque esta é a missão deles. Ver pergunta número 459. 911. É correto afirmar que existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade é impotente para superá-las? Existem muitas pessoas que dizem "eu quero", mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas ficam muito satisfeitas se não acontecer o que querem. Quando o homem acredita que não pode vencer suas paixões, é porque o seu espírito se satisfaz nelas, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. 912. Qual é o meio mais eficiente de combater o predomínio do corpo físico sobre as coisas espirituais? Praticar a abnegação, o despreendimento. Egoísmo. 913. Qual é o pior de todos os vícios? Já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. Você combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve retirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. 914. Se a base do egoísmo é o interesse pessoal, não fica difícil extirpá-lo completamente do coração do homem? Um dia isso acontecerá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. 915. Se o egoísmo é inseparável da espécie humana, ele não será sempre um obstáculo para que o bem se instale de forma absoluta na Terra? É certo que o egoísmo é o maior mal dos homens, e ele se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra, e não à humanidade como um todo. Ora, depurando-se através de sucessivas encarnações, os espíritos perdem o egoísmo, assim como as demais impurezas. A Terra já não possui alguns homens livres do egoísmo e praticando a caridade?
Existem muito mais homens assim do que se pode imaginar. Entretanto, eles são pouco conhecidos, porque a verdadeira virtude procura não se colocar em evidência. Se existe um homem, por que não existirão 10? Se existem 10, por que não existirão 1000? E assim por diante. 916. O egoísmo, ao invés de diminuir, cresce com a civilização que parece alimentá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir a consequência? Quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna. É preciso que o egoísmo cause muito mal para que as pessoas compreendam a necessidade de extingui-lo. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Quando isso ocorrer, o forte apoiará o fraco e não será mais o seu opressor. Também não veremos mais homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Ver pergunta número 784. 917. Qual é o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser eliminada é o egoísmo, porque ele resulta da influência da matéria e o homem, por estar ainda muito próximo de sua origem, não consegue se libertar dessa influência. Tudo concorre para manter a influência da matéria sobre o homem, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá pela predominância da vida moral sobre a vida material. Ele se enfraquecerá também com a compreensão que o espírito fornece aos homens sobre a realidade de sua vida futura, e não sobre a visão de uma vida futura desvirtuada por informações incorretas. O espiritismo, quando for bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e com as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo está baseado na importância que o homem dá à sua personalidade. Repito mais uma vez, o espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece perante a imensidade. Ao destruir a importância da personalidade, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas reais proporções, o espiritismo necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta com o egoísmo das outras pessoas é que faz com que ele também se torne egoísta, porque ele sente a necessidade de se colocar na defensiva. Ao ver que os outros pensam apenas em si mesmos, o homem é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Se o princípio da caridade e da fraternidade for a base das instruções sociais, das relações legais do povo para povo e de homem para homem, cada um pensará menos em sua pessoa, vendo que os outros pensam nela. Assim, sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Em razão da atual intensidade do egoísmo humano, é preciso ter muita virtude para renunciar à sua própria personalidade em favor dos outros, que, quase sempre, não o reconhecem e nem o agradecem. É principalmente para aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. É especialmente para eles que está reservada a felicidade dos eleitos, porque em verdade, eu digo, no dia da justiça, todo aquele que tiver pensado apenas em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será deixado.
Ver pergunta número 785. Comentário de Kardec. Louváveis esforços são empregados para fazer a humanidade progredir. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Apesar disso, o verme roedor do egoísmo continua a ser a chaga social. É um mal real que se espalha pelo mundo inteiro e do qual cada homem é vítima em maior ou menor grau. Assim, é preciso combater o egoísmo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ou seja, procurar a causa do mal. Devemos procurar em todas as partes da organização social, da família aos povos, da favela ao palácio, todas as causas, todas as influências, evidentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno, pouco a pouco, será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso apenas acontecerá se o mal for cortado pela raiz, ou seja, pela educação. Não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o conjunto das qualidades do homem, como se conhece a arte de manejar as inteligências, o homem poderá ser endireitado, assim como se endireita as plantas novas. Mas a arte de manejar o caráter do homem exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta o conhecimento da ciência para exercê-la como proveito. Quem acompanha o filho do rico, assim como o filho do pobre, desde o nascimento, observa todas as influências más que atuam sobre eles em consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que os dirigem. Como quase sempre falham os meios empregados para moralizá-los, não se pode ficar espantado de encontrar no mundo tantas imperfeições. Se for feito com a moral, tanto quanto se faz com a inteligência, veremos que, se existem aqueles que não querem evoluir, existe um número muito maior daqueles que querem apenas boa cultura para produzir bons frutos. Ver pergunta número 872. O homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. Por isso, ele trabalha sem descanso para melhorar a sua posição na terra e procura a causa de seus males a fim de corrigi-los. O egoísmo é uma das causas que geram o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme, que magoam o homem a cada instante e que provocam a perturbação em todas as relações sociais. Ele provoca as desavenças, destrói a confiança, obrigando a todos a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, o egoísmo é a causa que faz do amigo um inimigo. Quando o homem compreender bem tudo isso, então compreenderá que o egoísmo é incompatível com sua própria felicidade e também com sua própria segurança. Quanto mais ele sofrer por causa desse vício, mais ele sentirá necessidade de combatê-lo, do mesmo modo que combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos.
ele será levado a agir assim pelo seu próprio interesse. Ver pergunta número 784. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo e desenvolver a caridade deve ser o objetivo principal de todo homem que quiser assegurar a sua felicidade aqui na Terra e no futuro. Características do homem de bem. 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em toda a sua pureza. Interroga sua própria consciência sobre os atos que praticou, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar-se dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer o bem ao próximo. Não se envaidece delas, porque sabe que Deus, assim como lhe deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se recorda das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado. Enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, assim como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Conhecimento de si mesmo. 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. 919a. Compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Aquele que, a cada noite, recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal,
que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acredite em mim, Deus o assistirá. Você deve questionar o que fez e com que objetivo agiu em determinada circunstância. Deve perguntar se fez algo que censuraria nos outros, se fez alguma coisa que não teria coragem de confessar. Deve se perguntar também: se Deus me chamasse neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Deve examinar se fez alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra você mesmo. As respostas são um alívio para a sua consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. Portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas me perguntarão: como alguém pode julgar-se a si mesmo? Será que esta pergunta não traz a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é verdadeiro, mas você tem um meio de controle que não permite enganos. Quando estiver indeciso sobre fazer ou não alguma coisa, deve perguntar a si mesmo: o que eu pensaria se essa ação fosse executada por outra pessoa? Se você a censurar nos outros, não pode querer que ela seja legítima caso você fosse o autor, porque Deus não utiliza duas medidas para aplicar a sua justiça. Procura também saber o que pensam os outros e não deve desprezar a opinião dos seus inimigos, pois eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Muitas vezes, Deus coloca esses inimigos em seu caminho como um espelho, para que eles possam adverti-lo com mais franqueza do que faria um amigo. Assim, aquele que tem a vontade séria de se melhorar deve examinar a sua consciência e arrancar de si mesmo as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Deve fazer o balanço moral do seu dia, como o comerciante faz de suas perdas e lucros, e eu garanto que os lucros serão maiores que os prejuízos. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar no mundo espiritual. Portanto, faça a si mesmo perguntas claras e precisas, e não tenha medo em multiplicá-las. Pode-se muito bem reservar alguns minutos do seu dia para conquistar a felicidade eterna. Você não trabalha todos os dias visando juntar bens que lhe garantam o repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os seus desejos? Para consegui-lo, você não suporta fadigas e privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, quando comparado com aquele que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? Eu sei que muitos dizem: o que importa é o presente, porque o futuro é incerto. Ora, é exatamente essa ideia que estamos encarregados de eliminar da mente de vocês, porque desejamos fazer com que compreendam esse futuro de modo a não restar mais nenhuma dúvida em suas almas. Num primeiro instante, chamamos a atenção de todos através de fenômenos capazes de impressionar os sentidos. Agora, trazemos instruções e pedimos para que cada um se encarregue de divulgá-las. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Comentário de Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, de fato,
seguíssemos o conselho de Santo Agostinho e interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos darmos conta, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o porquê de nossos atos. Utilizar a forma interrogativa é melhor do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. O questionamento exige respostas categóricas, através de um sim ou de um não. Ele não deixa margem para alternativas. As respostas são argumentos pessoais e, através delas, podemos saber o quanto de bom ou de mal existe em nós.